Para quem ficou com medo do barulho do chofar, isso aqui é um chofar, tá? Não é berrante, não. Vai falar berrante que eu fico nervoso. É bem diferente do berrante. Isso aqui é um chifre só. O meu é o menor. Inclusive, quem sentir no coração de me der, eu estou querendo dar um. Eu estou querendo um de 1,40 m. Esse aqui tem 90, 1,40 m é assim. Vai que você sente no teu coração de me dar um, você me fala que eu te falo onde que tem, lá em Israel. Esse aqui é um menor, é chifre de Kodu, antílope. O meu era um antílope bravo. Tem um sinal aqui, ó. O chifre é assim. Só tira o chifre direito do Kodu, do antílope. Por isso que é machucado aqui dele ficar batendo. Eu gostei do chofar por causa disso. Eu gosto de chofar num bicho bravo mesmo. Esse aqui se tocava, o instrumento mais antigo na terra. Esse aqui era um instrumento de guerra. Se tocava para chamar o povo para a guerra. E o povo, quando eles precisavam se preparar para alguma coisa, era o toque do chofar. Depois isso foi incrementado no ritual, nos rituais religiosos do povo hebreu. E todas as vezes que tocava um toque longo, se chama tequiá de Adolá. Toda vez que tocava o tequiá de Adolá, eles se preparavam para se humilhar diante de Deus. Outros momentos, existem outros toques que significa a entrada do rei. Outros eram a preparação para a guerra, como eu disse. Então esse é um instrumento judaico. E hoje a igreja evangélica, em algumas delas, se usa como instrumento de adoração, tá? Não é um instrumento santo. Santo é quem toca ele. É como qualquer outro instrumento. Se você chegar lá onde que é aquele lugar que o povo usa saia? Os homens usam saia? Xadrezinha? Escócia. Se você chegar lá na igreja evangélica da Escócia, você vai ver eles tocando gaita de fole. Então cada instrumento tem o seu instrumento regional. Esse aqui é um que a igreja trouxe de volta para a igreja, né? Mas é um instrumento de Israel. Lá em Israel toca-se o chofar até hoje. Em comemorações, né? No bar mitzvah, que é quando o menino completa a maioridade, 12 anos de idade. E é uma benção. Amém? Então não fique com medo, é só um chofar. Mas que ele mexe com o coração, ele mexe. Primeira vez que eu ouvi o toque de chofar, meu coração tremeu. Eu disse, eu queria tocar esse instrumento. E aí Deus mandou para mim lá de Israel. Literalmente Deus me deu. E chegou na minha casa. E eu fiquei uma semana inteira soprando esse negócio. Eu enchia a bochecha e socava. Os vizinhos chamaram a polícia, porque eu estava fazendo barulho. É interessante que o chofar, onde tem um animal rebelde, ele grita. Interessante. Eles podem ouvir a jumenta lá de Israel, ouve o toque de chofar a mais de 20 quilômetros. E se ela é uma jumenta rebelde, aquilo entra como um sonido ruim no ouvido dela. Espero que não aconteceu isso com você. Amém? Mas é um instrumento muito interessante, histórico. Inclusive na faculdade a gente tinha que levar um objeto histórico, eu levei o chofar. E toquei dentro da sala. Imagina o Valvê, né? Com os olhos desse tamanho. Glória a Deus. Na faculdade de história, tocar chofar, isso é inédito. Devia ter gravado esse dia. Tocar chofar na cabeça dos esquerdos aí. 1 Coríntios 9, 19. Quem achou, diga amém. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Só um parênteses aqui, para a gente falar uma coisa interessante. Muitos acham que a graça é ausência de lei. Não, a graça deixa de cumprir lei humana e passa a viver debaixo da lei de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui, lei de Cristo.
para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, ministre a tua palavra nesta noite, de uma forma especial. Fale conosco, Deus, fale aos nossos corações. Pai, que a tua palavra não encontre nenhuma barreira, nenhum empecilho, Senhor, para operar nessa noite. Mas que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder, falando, ministrando, tocando, curando, operando. Porque a tua palavra diz, Senhor, como nós fomos ministrados sexta-feira, agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Ó Deus, venha com a tua palavra, com poder nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Eu vi uns olhares em apavorosa, o Gabriel não está desligando. Fique tranquilo, ele só está diminuindo um pouco. Inclusive, irmãos, os irmãos que têm muito frio, pode passar para cá, não tem problema. Se tiver frio aí, para mim está ótimo aqui. Amém? É que aqui pega um pouco mais de vento. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus é o nosso manual de regra, de fé e de prática. É por ela que a gente se norteia para oferecer o melhor para Deus, para andar de modo digno do Senhor. E nessa noite eu quero falar algo sobre vitória. Aqueles que querem vitória. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado, pergunte para ela assim: você quer vitória na tua vida? Fala para o Gabriel que vitória não é uma moça não. Vitória é algo que Deus tem para você. Amém? A palavra de Deus nos garante isso, que Deus quer nos dar vitória. Deus quer nos abençoar. Pastor, mas esse texto não fala de evangelização? Sim, mas também fala de vitória. Aqui o apóstolo Paulo está falando o que ele faz para ganhar pessoas. Esse foi o chamado de Deus para a vida de Paulo. Ganhar pessoas, pregar o evangelho. E ele vai dizer no texto que ele quer se tornar cooperador com o evangelho. Ele quer ser a continuação do evangelho. Por isso que em alguns momentos o apóstolo Paulo dizia: olha, sede meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. O apóstolo Paulo se tornou o evangelho em forma de pessoa. E ele conquista pessoas para esse evangelho. Conquista pessoas para Jesus. Pastor, todos nós temos esse chamado, não nessa intensidade. Todos nós somos chamados a pregar a palavra, mas não nessa intensidade. O que Deus tinha para a vida de Paulo era algo pessoal. Quando Paulo perseguiu os cristãos, Deus disse ao profeta que faria o apóstolo Paulo ver o quanto valia a pena sofrer pelo nome do Senhor. O apóstolo Paulo deixa de ser um perseguidor de cristão para ser o maior pregador, o maior evangelista, um dos maiores apóstolos, para pregar o evangelho aos gentios. Ele tinha um chamado específico. Amém? A gente pode ter aqui na igreja alguns missionários. Tem irmãos aqui que têm características missional. Você vê eles trazendo, eles vão, eles buscam, ele vai, leva a palavra. É um caminho difícil, não é fácil, né? Tem uns missionários aqui na igreja, o Luciano e a Tatiane são missionários. Quantas pessoas eu já vi o Luciano e a Tatiane trazendo, colocando do lado aqui para ouvir a palavra? Aí você pergunta para eles: é uma tarefa fácil? Quem não tem um espírito missional desiste, porque às vezes nem todos que a gente traz para a igreja fica. Mas a palavra é semeada, a palavra é ministrada. Amém? Glória a Deus. E eles estão fazendo isso também aqui na reunião de jovens. É um trabalho missional. Às vezes tem 5, 2, 3, 4, e a gente tem que estar aqui.
Eu fiquei mais de 2 anos pregando para 5 pessoas aqui na igreja. Trabalho missional, amém? Sempre tem alguém disposto a pagar um preço um pouquinho maior. O apóstolo Paulo era um desses homens que estava disposto a pagar um preço. E ele vai falar então qual é o método que ele usa para alcançar vitória naquilo que ele foi chamado. Eu não sei o que você foi chamado. Às vezes você foi chamado para ganhar dinheiro. Misericórdia, pastor, está excomungado isso em nome de Jesus. Não, isso aí dá ideia da Idade Média. Ganhar dinheiro é bênção, amém? Desde que você saiba usar o dinheiro, desde que ele não seja uma corda para você se enforcar, é bênção de Deus para a sua vida. A obra de Deus era sustentada pelo Espírito Santo, e as coisas materiais são sustentadas pelo dinheiro que Deus manda, que te dá para você dar para a igreja, não é assim? Olha aqui, nós estamos no ar-condicionado, amém? Eu estava falando hoje no almoço, falar nisso, tem gente que não vem no almoço. Eu não vou apontar não, mas perdeu uma bênção, viu? Pensa num almoço gostoso, irmãos. Tudo que eu estava com vontade de comer, faz uns dias eu comi. Galinha caipira, farofa de feijão. Feijão catador, né? Eu não sei que feijão, uns falam catador, outros falam de corda, não sei, acho que é tudo igual, né? Então, estava muito gostoso. Tinha até sobremesa. Falar nisso, tem um pouquinho de sobremesa guardada ali no escritório, que agora eu tenho frigobar, né? Glória a Deus, me deram um. Estou feliz da vida, a Cristina me deu um frigobar, fiquei feliz. Dá para colocar uns docinhos, umas coisas lá. Mas ali é só privado, viu? Foi uma benção o nosso almoço, irmãos. Isso, acesso restrito. A gente pôde ter um momento de comunhão com os irmãos. É muito gostoso a gente poder estar juntos. Isso é sempre um privilégio, amém? E Deus nos abençoou grandemente. Então, querido, Deus quer nos levar à vitória. Deus quer nos levar a conquistas. Mas existe um processo. Eu falei isso aqui sexta-feira. Nós somos a geração imediatista. A gente quer tudo agora, hoje, agora. E nós queremos. Quando a gente tem um governo que a gente não quer, a gente vai para a rua e grita: sai fulano, entra Beltrano. A gente quer que o outro que entrou resolva o problema do nosso país em 6 meses de mandato. É a nossa geração. A gente não quer gastar tempo para comer um churrasquinho, quando você vai comer um churrasquinho. Você não quer gastar tempo para comer um cheeseburger quando você... Aqui não fala cheeseburger, né? Aqui como que é? Cheeseburger mesmo, né? Você comer um hambúrguer, você não quer esperar, você quer chegar lá e falar: eu quero um hambúrguer, e quer que o garçom te trate muito bem e rápido, e que o pedido venha em 5 minutos. Não é assim que a gente quer? A gente quer vencer na vida rápido, quer que do dia a gente durma pobre e acorde rico, né? Quantas pessoas não sonharam já na vida ganhar na Mega Sena? Lá em casa a gente passou muita dificuldade lá em casa. A gente ficava: já pensou ganhar na Mega Sena? Nunca jogamos, né? Nem creio nisso, isso aí para mim é jogo de azar. Mas a gente sempre pensa, nunca joga, mas pensa: uma pessoa ganhar 16 milhões, 30 milhões, eu compraria uma casa para fulano, para fulano, né? A gente fica sempre querendo que algo seja milagroso. Quem começa a trabalhar na empresa quer que a empresa, no 2º ano de vida, dê lucros exorbitantes. E existe um processo. E o processo é lento. Deus nos ensina isso na própria natureza. Nada na natureza é imediato. Tudo você precisa semear. Tudo, você olhar na natureza, você vê o pintinho quando nasce, ele precisa ser chocado. Uma árvore, para que ela dê fruta, ela precisa ser cultivada. A borboleta é uma lagarta que se enclausura, coloca-se no casulo, e depois de um longo tempo, ela sai desse casulo, uma borboleta. Tudo que Deus criou tem um processo. E o reino de Deus, Deus trabalha também com um processo. E o apóstolo Paulo vai dizer como que ele lida com esse processo. Como que ele lidava com esse processo. Lembra que o foco dele era ganhar pessoas. Eu não sei qual que é o teu foco aqui nessa noite. Ai, pastor, se eu falar que estou com foco de ganhar dinheiro, isso é pecado? Não, não é pecado. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter metas. Cada tempo a gente tem que fazer novas metas. Eu não sei qual que é a tua meta. A meta do apóstolo Paulo era ganhar almas. Ele então coloca, irmãos, para nós aqui na palavra, o que ele fez para ganhar almas.
E nós vamos usar nessa noite os exemplos que ele fez para ganhar almas, para conquistar aquilo que nós desejamos. Amém? Existe já ouviram falar de Robert Scheid? Ele é um velejador. Alguém já ouviu falar? Brasileiro? Apesar do nome, ele é brasileiro. Ele é o homem que mais ganhou prêmios desse negócio de velejar. Eu acho uma loucura, mas é interessante. E inclusive depois que ele se aposentou, ele voltou, acho que o ano passado, esse ano, a competir nas Olimpíadas. E o cara é muito bom. E um dia entrevistaram ele e perguntaram qual é o segredo que ele tinha para passar por eles acumular tanta vitória. Ele é excepcional, de fato. E aí perguntaram para ele, e ele não quis responder, mas a empresária que estava do lado da entrevista respondeu, disse: olha, tudo que ele faz, só o fato de ele não responder já é uma qualidade, né? Porque a gente nunca pode falar de nós mesmos, viu? Isso é uma dica de educaçãozinha, não está na Bíblia isso, mas a gente não pode falar de nós mesmos, tá? Ele não fala, e a empresária dele que cuida das coisas começa a falar com ele, por ele. Ele fala: olha, tudo que ele faz, ele tem muita garra. Ele dá o suor, ele dá o sangue em prol daquilo que ele tem por foco, que ele tem por interesse. Irmãos, e aí começa a passar umas imagens na entrevista dele velejando. O cara é sensacional. Ele não está preocupado em ralar a mão com a corda, em esfolar a mão com a corda. Ele alguma coisa bate nele, ele continua, ele vai para um lado. Já viram esse negócio? É um barquinho pequenininho, tem uma velona enorme. Ele puxa para um lado, ele puxa para o outro, e corre, soa, e queima debaixo do sol. E lá na frente, quando ele ganha, ele relaxa. Obteve a vitória. O apóstolo Paulo é a mesma coisa. Inclusive apóstolo Paulo era amante de lutas e esportes. Ele usa o esporte e a luta para falar um pouco sobre como ele fazia para poder conquistar aquilo que ele tinha como foco, como alvo. Eu já tenho falado aqui, a primeira coisa que você que deseja vitória, você tem que ter em foco o que é que você quer possuir. O que é que você almeja? Tanto espiritualmente falando, como materialmente falando. Pastor, eu quero prosperar financeiramente. Isso é teu foco hoje? Então você precisa colocar como foco. Pastor, o meu foco é me tornar uma pessoa, um juiz. Eu quero passar no concurso e ser juiz. Esse é teu foco? Não sei. Não, você precisa ter um foco. Pastor, eu quero me tornar uma pessoa tão bênção, que aonde eu estiver passando, a minha sombra comece a curar pessoas. Oh, glória a Deus. Esse é teu foco? Pastor, eu quero me tornar um pregador da palavra. Esse é teu foco? Você precisa ter alguma coisa, um alvo, uma meta. Irmãos, a confusão do dia a dia faz com que a gente perca as nossas metas. Mas nós precisamos ter metas. Amém? Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos revela, irmãos, é que todo aquele que deseja vitória tem garra. Precisa ter garra. O que é garra? É quando você pega um negócio e diz: eu não saio daqui enquanto eu não conseguir. Olha as grandes invenções do mundo. Thomas Edison foi o criador da lâmpada. Essa lâmpada que a gente conhece, não é a que ele inventou, mas a que ele inventou é aquela parecida com aquelas nossas primeiras lâmpadas que tinha uma molinha no meio. Eu não sei quantos aqui já passaram tanta dificuldade igual eu, que já pegou a lâmpada queimada e tinha que encaixar a molinha. Alguém já fez isso? Então vocês foram pobre pra caramba, viu? A lâmpada queimava, a gente pegava a molinha que soltou e ficava assim com a lâmpada, para tentar encaixar, e você colocava lá de novo, funcionava. Era para usar mais um tanto de tempo. O que Thomas Edison criou foi uma lâmpada parecida com essa. Mas se você olhar a história dele, ele criou muitas outras lâmpadas que não deram certo. E com certeza, muitas pessoas chegaram para ele e falaram: não vai dar certo. Desiste disso, para com isso, não vai dar certo. Não tem jeito de você fazer isso. Todos grandes homens, todas grandes mulheres, seja na Bíblia, seja no mundo afora, começaram com pequenos começos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos menosprezar os pequenos começos, as pequenas coisas. Irmãos, aqui onde a gente olha alguém de sucesso,
A gente logo pensa, ele foi do dia para a noite. Mas não, tudo precisa ter garra. Se você deseja ter algo de Deus na tua vida, se você deseja obter vitória. Pastor, isso aqui não está parecendo Bíblia? Então vamos para a palavra. Versículo 19 do capítulo 9. Ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Primeira coisa, ele poderia ser uma pessoa livre, mas ele queria ganhar gente, não era esse o foco dele? Então ele fez escravo. O problema, irmãos, é que a gente não quer priorizar algumas coisas. A gente quer ser livre, mas quer ganhar almas. Eu quero ser isso, mas eu quero... Não, ou você é livre ou você é escravo. No sentido daquilo que eu estou falando aqui, tá? Vai sair depois do culto falando, o pastor falou que a gente tem que ser escravo. Ele estava dizendo que ele poderia viver uma vida livre, mas ele se dedicou a vidas. Você que quer ser um juiz, você que quer passar num bom concurso, você tem a oportunidade de escolher viver livre ou enfiar sua cara nos livros e estudar. Ai, pastor, mas o Espírito Santo que em nós habita nos faz lembrar de todas as coisas. Aleluia. Eu, quando me converti, eu fazia isso na prova. Eu pegava a prova e dizia: Espírito Santo, o Senhor disse que o Senhor me lembraria. E aí eu comecei a pensar na palavra que falava isso. Como que ele vai me lembrar de algo que eu nunca vi? Ele não vai trazer à tona, ele vai trazer lembrança daquilo que você sabe. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo que nos aperfeiçoa, o Espírito Santo que nos habilita para fazer algumas coisas, mas você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Pastor, eu quero me tornar um grande empresário. Que hora que você acorda? É o primeiro requisito. O empresário, ele é o primeiro a acordar e o último a dormir. Ah, eu vou fazer diferente, pastor. Tudo bem. Tudo bem. É uma escolha. Ou você é livre, ou você se torna escravo. O apóstolo Paulo diz isso. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Tinha um irmão que a gente saía para lanchar depois do culto, e o irmão acabava o culto e ele ia embora. Às vezes a gente marcava com os jovens da igreja para se reunir, para chupar um sorvete. E nós chamávamos: fulano, vamos lá chupar um sorvete. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular. Estou ficando velho. E até tinha celular, mas era o preço de um apartamento. E aí ele não ia, a gente passava na casa dele, a mãe dele falava: olha, ele não está saindo nem para fora do quarto. Aí vem aqueles, sabe aqueles que vem e falam: tem que tomar cuidado, a pessoa que estuda demais fica louco, sabe aquela coisa? A pessoa que lê muita Bíblia fica doido. E aí, eu fiquei intrigado com aquilo. Como que esse irmão não sai para fora? E aí eu fui conversar com a mãe e com o pai dele. Os dois eram fazedor de doce, paçoca, melhor paçoca que eu já comi na minha vida. Irmão João já está na glória, mas a melhor paçoca que eu já comi na minha vida. A pastora também comeu, maravilhoso. É de amendoim mesmo, não é de açúcar, maravilhoso. E aí, irmãos, eu fui conversar com os irmãos, eles iam lá em casa orar com a gente estava chegando na igreja. E eu falei: mãe, o que ele fica fazendo? Ele diz: não, ele estuda 8 horas por dia. 2 horas é de Bíblia e oração, e o restante das 6 horas é nos livros de direito, da área que ele queria passar. Aí eu comecei a entender. Aí você chamava o irmão, sempre era um momento de estudar, 8 horas por dia. Você tem noção do que é isso? 2 horas de oração e Bíblia. Ei, pastor, 2 horas de oração eu passo feliz da vida. Então eu vou bater palma para você, porque até mesmo aqueles que são da oração, 2 horas de oração e Bíblia é muito tempo. As pessoas não conseguem ficar no culto 2 horas, que é dinâmico. Tem louvor, tem palavra. Que dirá orando e lendo a Bíblia. Irmãos, passado um tempo, o irmão que trabalhava no fórum estava olhando lá nos nomes de chamados para o concurso de escrivão. Passou o olho e estava lá.
Ele já ligou, irmão, você passou. Ele disse assim, que o irmão olhou para ele assim, calmamente, falou assim, eu já sabia. Eu vou assumir esse, mas o meu foco é outro. Ele tinha um objetivo. Eu não fui ensinado dessa forma. Eu passei por muita dificuldade. Os pais deles eram homens e mulheres de Deus. Teve tempo para ele não ficava só estudando, ele fazia geleia de mocotó. A geleia de mocotó que eles vendiam era dele. E o restante ele estudou. A minha família não me passou isso. A gente tinha que trabalhar, muita coisa para fazer. Eu ia lá, sair com os jovens, feliz da vida. Eba. Ele se dedicava. Ele se separou. Se você não está disposto a se sacrificar agora, não tem vitória lá na frente. Mas o problema é que a gente não quer priorizar algumas coisas. Não quer priorizar algumas coisas. Ninguém, irmão, não posso dizer ninguém, mas a grande maioria não está disposto a sacrificar alguma coisa. Se você quer um casamento abençoado, você tem que sacrificar algumas coisas. Se você quer ser alguém no reino de Deus, de renome, você tem que sacrificar algumas coisas. Eu lembro que, logo quando eu vim para Nova Andradina, para ser missionário aqui, teve um encontro no ano seguinte, uma conferência, e eu fui lá no meio dos jovens, e tinha um rapaz lá ensinando a cuspir fogo. Sabe aquele negócio? Aqueles evangelismo doido. E eu já fui para a fila lá, que jovem que não quer aprender a cuspir fogo? Meu pastor, vem cá. Eu disse, oi, o senhor deseja alguma coisa? Ele disse, aquilo lá não é mais para você, você é para a palavra. Você vai no encontro de pastores que está tendo agora à tarde. Eu disse, mas eu queria. Ele disse, queria, mas não vai. Vai para encontro dos líderes pastorais lá e tal. Aqueles pastores de 200 anos. E eu lá. E eu fiquei lá na conversa dos pastores, pensando no fogo que eu queria cuspir. Mas tem que sacrificar alguma coisa. Se você está disposto, se você quer coisas grandes, você tem que estar disposto a sacrificar. O apóstolo Paulo teve que sacrificar muitas coisas na vida dele. Muitas coisas. O apóstolo Paulo passou por naufrágio, por conta que ele tinha um objetivo. E hoje nós estamos falando da vida dele com glória, com honras a ele. Foi um grande homem. Mas por que ele foi um grande homem? Porque ele teve garra. Cutuca o irmão que está do lado e diz assim, você tem garra para conquistar as coisas que você deseja? Diga assim para ele, não vai cair do céu. Sabe que a única coisa que caiu do céu? Lúcifer, Satanás. Então não queira nada caindo no céu na tua vida. Amém? A palavra de Deus diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. E aqueles que são do Senhor se apoderam dele. Amém? Glória a Deus. Então você precisa ter garra. Eu nunca vi um preguiçoso, indeciso, conquistando nada. Nunca vi. Nunca vi. A palavra de Deus diz, olha, a Maria Clara ouve todo dia lá em casa a formiguinha. Como que é a musiquinha? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra leva. E a musiquinha fala que quão grande lição a formiguinha nos ensina. Está em Provérbios. A Bíblia diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. A formiga, você passa num rastro de formiga, está sempre com uma folha. A formiga é um dos insetos que consegue carregar 8 vezes o peso dela mesma. Você vê a formiguinha assim, ó, com a folhona, e ela vai. Você não vê nenhuma formiga rebelde. Eu quero contra o sistema. Você não vê isso. Ela está lá. Ela tem um objetivo. Ela tem um foco. Tem gente que perde mais tempo sendo revolucionário do que fazendo alguma coisa.
Pastor, dá para ser os dois? Dá. Jesus, como diz Augusto Cury, foi o maior revolucionário que já existiu. Era um barbudo também de cabelo grande, só que era Jesus, não era Tchê. Foi um grande revolucionário, Jesus. Mas ele também tinha um objetivo. A cruz era o objetivo de Jesus. E aí Pedro chega e diz: não, Jesus querido, amadinho, queridinho, não vai para a cruz não. Jesus fala: eu vou, não é você que está dizendo isso, é o diabo na tua boca. Faça-te de mim, Satanás. Irmãos, nós temos que ter um foco, agarrar aquilo que nós queremos. Amém? Seja na vida espiritual ou material. Pastor, eu quero que o meu filho se derreta na presença do Senhor, então vai, agarra isso, vai orar, fala com ele, dá uma surra nele, faz alguma coisa. Use os métodos para que lá na frente você fale: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Faça alguma coisa. Pastor, eu aprendi que eu tenho que descansar. Quem disse que descansar é a ausência de trabalho? Você descansar no Senhor significa que você não vai fazer nada. Você vai fazer alguma coisa. Amém? E Deus ama ver alguém fazendo alguma coisa. A palavra de Deus diz que Gideão estava malhando trigo num lagar. Lagar era o lugar onde se pisava uva. Os melhores vinhos são os vinhos que são pisados. Já ouviu falar do vinho do Porto? Melhor vinho. Se coloca em um tanque de pedra, cavado de pedra, e os portugueses vão lá, arranca a meia, o sapato. Eles lavam, pastor? Não sei, não vou te dizer. Tem uma encravada, pastor? Não sei. Eles regaçam a calça e vai pisoteando. E eles ficam lá, roda, roda, vira. Eles ficam sambando lá. E amassando. E amassando. E enquanto eles vão pisando, tem um caninho que vai saindo. O líquido da uva. E aquilo passa por um processo de fermentação e se torna um vinho. Gideão estava malhando trigo no lagar. Por que a Bíblia fala que era no lagar? Porque ninguém malha trigo. Sabe o que é malhar trigo? Você coloca um trigo assim, eu já fiz isso. Eu não fiz com trigo, eu fiz com arroz, eu acho. Aí você coloca o trigo, o arroz em cima de um giral, pega umas taboca. Taboca é um negócio, parece um bambu, só que é maciço, leve e resistente. Cabo de inchado não tem melhor que uma taboca. Quem não conhece, está precisando conhecer uma taboca. Aprender algumas coisas. Já passei muito tempo pensando carpinto. Muita coisa eu já pensei carpinto. Então você pega uma taboca e começa a malhar o trigo. É pegar e começar a bater, não tem conversa. E para você fazer isso, é melhor você fazer onde tem vento. Porque a palha voa e o trigo permanece. O trigo você sabe que é um grão, né? Não é aquele pozinho branco. Então você malha o trigo, a palha voa. Malhar o trigo no lagar era muito mais difícil. Mas por que Gideão estava fazendo isso? Porque ele tinha que pôr a salvo a sua colheita dos midianitas. Pastor Gideão era um homem da tribo de Deus, do povo de Israel? Era. Mas estava passando por provações. E ele agora começa a malhar o trigo dentro do lagar, escondidinho lá. E Deus chega para ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Às vezes você não está tendo vento na tua vida, você não está tendo espaço para malhar seu trigo, e você está lá, malhando o teu triguinho, fazendo as coisinhas, com muito esforço. Deus está vendo a sua dedicação, Deus está vendo o seu empenho. Amém? O problema, irmãos, é que a gente quer chegar por cima. Mas para chegar por cima você precisa subir degraus. É dia a dia. Você vai evoluindo, você vai crescendo. Amém? Diga assim comigo: quem deseja ter vitória precisa ser disciplinado e dedicado. Versículo 25 diz o apóstolo Paulo: toda terra em tudo se domina,
Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele está falando de um atleta que corre. Ele começa dizendo: olha, não corre só aqueles que querem vencer, correm todos. Todos. Eu não sei se você é igual a mim, mas se alguém chegar para mim: vamos bater uma aposta, quem chega lá primeiro? Eu já falo assim: pode chegar, eu entrego para você, o prêmio é seu. Isso é um benefício da idade, que vem chegando, a gente já não quer mais competir em algumas coisas bestas assim, sabe? A gente fala: então vai. Vamos ver quem cruza o rio nadando? Já perdi, pode ir, cruza lá. Mas quando eu era mais novo, ninguém me pegava, cruzava o rio de cachorrinho. O apóstolo Paulo está dizendo: quem vai correr para uma corrida, todos eles querem ganhar, mas um só ganha. E ele vai falar que ganha aquele que em tudo se domina. Domina. Uma pessoa dedicada é uma pessoa que se domina. O que é isso? Rotina. Regras para você mesmo. Regras para você mesmo. Lembra que eu falei lá no começo, a escolha? Estou partindo da ideia de que aqueles que querem vencer, você precisa colocar regras. A vida precisa ter regras. A Bíblia diz assim no casamento, que o marido e a esposa viva viva a vida comum do lar. Existe uma ordem das coisas. Como que é a vida? Acordar cedo, tomar café, ir trabalhar, almoçar, almoço entre 11 horas, 1 hora. Não é assim? Trabalha, janta, lá para as 10 horas da noite vai dormir, toma o seu banho. Não é assim a vida? Não tem uma rotina? Começa a viver sem rotina para você ver. Eu vou confessar para os irmãos, sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, mas eu sei que a vida precisa. Aí lá vem os revolucionários de novo, né? Eu não, pastor, eu faço tudo diferente. Mas uma coisa você não pode fazer: dia 29 o leitor da água passa. E aí ele não está querendo saber não se você está fora da rotina. A continha vem, a energia vem. Quem não queria ser livre, pegar o carro e andar assim? Sou livre, mas tem que passar no posto, tem que abastecer. Acho interessante esses revolucionários que quer ser revolucionário, mas não quer perder nada. Você precisa ter regras. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer que ele esmurra o corpo dele, porque nosso corpo, ele quer ter vontades que nem nós queremos que ele tenha. Eu vou te confessar uma coisa: quando o relógio toca 6h20 lá em casa, dá vontade de malhar o celular na parede. E aí você tem que lembrar do texto: eu esmurro meu corpo, eu preciso levantar. Porque tem que a Maria Clara entra até 7h30 na creche, porque eu entro 8 horas na faculdade, e às vezes nesse tempo eu ainda tenho que fazer um trabalho, porque eu sou daqueles que deixo para a última hora. E aí você precisa cumprir regras. É um conselho da palavra, tá? Eu não estou falando aqui como pessoa, até porque eu não sou um empresário, não sou uma pessoa com super sucesso numa profissão. Eu não considero pastor uma profissão, mas eu estou te dando um conselho na palavra. Seja dedicado, tenha regras na tua vida, coloque limites para você mesmo. Para você mesmo, coloque limites. Deus ensina tanto a gente. O dízimo é a maior forma de Deus ensinar a gente a dominar o nosso dinheiro. O dízimo, Deus está falando o seguinte: olha, você come a manga, mas não come o caroço. Deixa o caroço.
Porque se você comer a manga e o caroço, você não vai ter mais manga. Não é óbvio isso? O dízimo é isso. É você guardar a sua semente. E isso não é só com dízimo, é em toda a área da tua vida. Hoje muitos pequenos, médios empresários estão sofrendo no Brasil. Por quê? Porque durante muito tempo foi dado uma liberdade financeira muito grande para os médios e pequenos empresários. E aí eles não tinham capital de giro. E aí veio crise, porque uma hora a crise tinha que chegar. E aí, cadê o capital? Eu trabalhei muito tempo numa empresa sem capital. Eu tinha que vender o almoço para pagar a janta. A pessoa deixou uma bomba para mim. Era a pessoa mais nova da empresa. Falou assim: está aqui, ó. Sabe aquela batata quente? Está aqui. E aí eu tinha que comprar mercadoria, matéria-prima, mas com dívida do fornecedor da matéria-prima. E aí eu fabricava aquilo que eu precisava fabricar e não tinha quem comprasse, porque estava em crise. Irmãos, a coisa não é fácil. Eu louvo a Deus que Deus me mostrou muito bem o que é, que eu não quero nem passar perto. Deus me livre desse negócio de empreendedorismo. Isso aí é para outros que têm chamado de Deus para isso, que é muito difícil. Quem trabalha com venda sabe o que eu estou falando. As irmãs aí, eu não sei no íntimo, as irmãs que trabalham com venda, a Márcia, a Meire, a Tassus, trabalham vendendo, mas muita coisa você vende para receber depois, ou um checão para 30, 60, 90, 120, e o fornecedor quer que você pague por semana. Não tem coisa que é assim? Ah, vou fazer um bolo, Suzy, me dá um prazo, eu vou te pagar esses 30 dias, mas ela vai comprar os condimentos, dá para fazer o bolo, o cara fala que é na hora, não tem esse negócio, só à vista. E aí então o que você tem que fazer? Deus, oh Deus, me abençoa, Senhor, o Senhor está abrindo a porta. Se organize, amém? A Bíblia fala num tempo onde o povo começou a viver desse jeito. Pegava o dinheiro e colocava no saquetel furado. Então a gente tem que estar priorizando Deus, irmãos. E Deus vai trazendo à nossa mente o que nós devemos fazer. E nós fazermos. Porque Deus fala e você tem que ouvir. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: você precisa ser disciplinado. Então os irmãos estão acordados ainda? Olha para o irmão que está do lado e diga: você precisa ser disciplinado. Disciplina. Amém? O que eu vou falar aqui vai ser meio que radical, mas você vai me entender em nome de Jesus. Na nossa bandeira está escrito lá, isso aqui, César, esquece a faculdade de história que eu vou falar aqui agora. Está escrito lá na nossa bandeira: ordem e progresso. Antes do progresso tem que ter ordem. Antes do progresso tem que ter ordem. Eu não estou falando de nada social aqui agora. Antes de progresso tem que ter ordem. Não há progresso sem ordem. Amém? Não há progresso sem ordem. O apóstolo Paulo diz: olha, eu esmulo meu corpo. Eu quero ganhar almas, então eu tenho que primeiro eu ser mudado, eu ser transformado. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante, o Senhor pega o povo hebreu lá do Egito e leva para a terra que emana leite e mel. Qual o caminho que Deus usa? O caminho mais rápido ou o caminho mais longo? Mais longo. Irmãos, coisa de meses eles chegariam em Canaã, mas Deus levou eles para um caminho que levava 40 anos. Por quê? Tem coisas que Deus te leva a caminhos mais longos para que você não volte para o Egito. Porque, irmão, se o povo falasse: nossa, é um pulinho daqui lá, qualquer coisinha eles voltavam. Porque eles ainda não cheiravam o cheiro de Deus, eles cheiravam o cheiro de cebola e alho. O Egito tem cheiro de cebola e alho. Oh, cheirinho gostoso, hein, pastor?
Pois é, o Egito não é fedido, não, é cheiroso. O pecado não é fedido, não, é cheiroso, é bonito. Muito bonito. Então, queridos, a gente precisa entender que tem coisas que Deus nos leva a caminhos mais longos, para que a gente possa perceber que Ele está nos ensinando alguma coisa. Tudo na tua vida Deus usa para te ensinar. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: tudo que acontece na tua vida Deus usa para te ensinar. De algum jeito, ou de um jeito ou de outro. Sabe qual que é o problema? É que Deus está querendo usar situações para te ensinar, mas você não aprende. E aí você fica igual carretel, volta no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. E aí você olha assim e diz: a minha vida é só sofrimento, só nessa área a minha vida é provada. Então, porque você não foi ensinado ainda. Você precisa, aliás, você não aprendeu ainda. Ensinado você está sendo. Você precisa aprender. Por exemplo, muita doença, tirando as doenças, uma lesão, uma coisa, muitas coisas que a gente tem, principalmente as doenças da alma, são coisas do seu corpo falando com você. Muitas coisas que acontecem com a gente. Dá aquela: ai, pastor, eu estou com uma coisa ruim, vai expulsar esse demônio. Não, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Quando é espiritual, a gente vai lá, ora, expulsa, manda embora. Mas tem coisa que é o teu corpo falando: para, se organize. Se organize. Olha uma coisa interessante. O maior índice de pessoas que têm AVC e infarto são pessoas que não têm rotina. Isso é sério. Pessoas que não têm rotina tendem a passar por isso. A Márcia já teve AVC, né, Márcia? Como que era a sua vida antes do AVC? Ela falou: nossa, melhor nem comentar, né, Márcia? A Márcia já testemunhou. Ela vivia a vida assim, ó, do jeito que dava. E aí veio o AVC dizendo: se reorganize. Às vezes nós temos um AVC na nossa vida financeira. Está tudo assim, ó, correndo certinho. Só que você não percebe que você está se matando, que a sua vida está sendo sacrificial. E aí, irmãos, Deus pega uma situação e te faz parar. Deus dizendo para você: se oriente, se organize. Amém? A gente tem que olhar sempre, irmãos, com bons olhos aquilo que está acontecendo. Ah, Deus está querendo me castigar. Não, Deus está me ensinando alguma coisa. Eu vou pegar, porque a Bíblia diz em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Então, irmãos, não é para me matar, não é para me fazer sofrer, é para me ensinar alguma coisa. Nós ficamos gastando tempo, se foi Deus que permitiu, se foi o diabo, se foi Deus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Amém? O povo teve que sair lá, andar 40 anos para ser treinados. Para finalizar, diga assim para a pessoa que está ao teu lado: quem tem desejo de vitória não pode ter medo de perder. Essa é a parte mais difícil. Versículo 26, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 26. Assim também corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que o Paulo está falando? Ele está fazendo menção às lutas. Na luta, MMA, aonde você tem que dar golpe? No lugar que vai derrubar o cabra. Às vezes você precisa dar um jab no queixo. Esse daí é o mais... No queixo é nocaute certo. Mas às vezes o cara pegou lá o Spider, e o Spider tem problema na perna. Então aonde que eu vou chutar? Quieto, pastor, misericórdia, não vamos falar disso não. Eu vou chutar na perna.
O apóstolo Paulo diz que o lutador não pode. Se você vê um lutador assim dando, ele já está nocauteado. É um problema que dá na cabeça, ele não sabe onde ele está. Você não pode sair. Tem gente que você fala assim: e aí, irmão, pastor, ora por mim que eu vou abrir uma padaria. Você fala: hã? Padaria? É, pastor, Deus me deu uma visão. Eu vi um pão, eu sonhei e vi um pão. Fala: amém, irmão, vamos orar. Passa um mês, o irmão dá aquela esmorecidas. Aí ele dá aquela animada de novo. Você fala: e aí, irmão, pastor, ora por mim, Deus me deu uma visão que eu vou abrir uma oficina mecânica. Irmão, mas não era padaria. Não, pastor, aquilo lá que eu sonhei, aquele pão, na verdade era um pão formado de carro. E aí tinha umas bolinhas assim que Deus me falou que era 2 rodas. É cada visagem, irmãos, que você fica espantado com essas coisas. Fora aqueles que chegam pra gente e quer que a gente interpreta. Pastor, eu vi uma árvore, uma alta, uma baixa, uma assim, uma assada, o que o senhor acha? Eu sei lá o que é. O mais que a gente pode fazer é orar para ver se Deus dá o discernimento. Se Deus deu o discernimento para você, vai dar para mim? Irmãos, por quê? Porque a pessoa não sabe para onde está indo. Você tem que ter, irmãos, um foco, uma meta, um objetivo. E não ter medo de perder. O problema, irmãos, é que a gente só quer coisas que ganha. Lembra que eu falei do Thomas Edison? A primeira lâmpada não deu certo. Ah não, meu negócio não é lâmpada, meu negócio agora é outra coisa. Não, é lâmpada. É lâmpada. Continue. Vou te dar uma dica. Se você vê um guerreiro, pega um soldado americano. Aqui no Brasil não dá para usar. Hoje eu estava indo embora para casa, tinha um grande soldado brasileiro lá na rotatória, 1,60 m, cabelinho arrumadinho, uma boininha, óculos do camelô, muito Ray-Ban. E daí esse soldado que eu estou falando, não. Vamos pegar, e até mesmo os dos Brasil, nem muita coisa tem para fazer, né? Nós estamos, graças a Deus, em paz aqui. Mas pega aqueles soldados americanos que ficam se enfiando lá no meio do povo, que eles não têm nem o que se enfiar, mas eles caçam guerra. Você olha aquele cara tudo cheio de risco, o nariz dele já é meio torto, ele anda já meio mancando. Aí você vê aquele, igual o Buzz Lightyear, você vê aquele chuto, clã, sai fora, esse aí não guerreou nunca na vida. Pega aquele, vai com aquele para te guardar, para te defender. Pega aquele que está meio manquitola, aquele que está meio com o olho caído, porque ele passou por guerra. E se ele está de pé, é porque ele venceu a guerra. Às vezes você não está entendendo porque você está levando umas espadadas, mas Deus está querendo dizer para você nessa noite, que é para você aprender a ser vitorioso. Não há vitorioso se não houver guerra. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus nos ensina, irmãos, através de experiências. Me fala uma coisa, você acha que Jesus, sendo Deus, precisava morrer na cruz? Deus não podia fazer assim? Está todo mundo salvo. Mas tem coisas que você precisa passar, tem coisas que é necessário. Jesus precisou passar humilhação. Olha para Jesus. Quando você achar que você está sendo humilhado, quando você achar que você está passando dificuldade, olhe para Jesus. Jesus, sendo Deus, não usou ser Deus, não usou a sua glória, mas se oprimiu, se prendeu em sua glória para ser homem, veio na terra, andou como homem, foi humilhado, passou pela cruz, para que você e eu tivéssemos vida. Esse era o objetivo de Jesus. E para ele chegar no objetivo dele, teve que passar por muitas coisas. Humilhação, traição. Querido, quando você estiver passando por dificuldade, lembra de Jesus. Jesus passou por tudo isso, mas ele venceu a morte. Amém? Uma coisa eu te digo, você pode passar por qualquer coisa, mas nada vai te separar de Deus. Nada. Em momento oportuno Deus vai te levantar.
Em momento oportuno, Deus vai te colocar sobre o lugar elevado, vai te dar pés como os da corça, e você vai andar altaneiramente. Espera o processo, se dedique, se esforce, não para não. Se você parar, Deus não vai ver teu esforço. Se esforce, lute, faça como Gideão. Se tiver que ir para o lagar, vai para o lagar. Se tiver que ir para o meio da caverna, vai para a caverna. Vai para qualquer lugar, mas faça alguma coisa. Romanos 8. Estou acabando já. Que diremos, versículo 31, pois às vistas dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda ao Senhor por isso. Aleluia! Glória a Jesus. Deus quer te dar a vitória. Fique firme. Fique firme. Descansa. Sabe o que é descansar? É você pegar aquele monte de problema, aquele monte de dificuldade e falar: Deus está aqui. E continue. Continue sonhando. Continue lutando. Continue crendo. Aleluia. Eu passei muitos dias difíceis aqui na Nova Andradina e passo até hoje. Mas eu vejo o quanto que Deus é bom no texto que ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Eu já dormi querendo deixar tudo, e acordei com uma esperança tremenda. Às vezes você dorme chorando, porque você fala: não tem jeito, eu vou desistir de tudo. E você acorda renovado e diz: eu vou tentar mais uma vez. A minha avó espiritual, a apóstola Thelma, ela diz: olha, não lembro agora a quantidade de tempo que ela é pastora. Acho que é mais, né? Mais. Acho que ela deve ter uns 40 anos de ministério para mais. Ela diz: olha, 40 anos que eu sou pastora. 40 anos querendo desistir. E 40 anos Deus dizendo: não vai desistir. Às vezes a gente passa momentos da nossa vida que a gente vai olhando, dizendo: Deus, não dá. Deus diz: dá. Deus não dá. Aí Deus dá. Continue crendo. Continue acreditando. Continue acreditando. Deus tira o povo do Egito e diz: olha, vocês vão para Canaã. E aí eles chegam em um lugar chamado Pi-Hairote. Pi-Hairote significa lugar sem saída. Imagine você num lugar onde tem mar na tua frente. Alguém já foi no mar? Aqui, levanta a mão. O mar, ele deve ter assim uns 10, 20 metros que ele vai descendo assim. Depois de 20 metros, não dá pé de jeito nenhum. Parece que tem uma quebrada, uma canelada assim, ó. Porque ali é onde as ondas baixas começam a bater e começam a fazer um abismo.
rapidamente você está no buraco. Isso eu ouvi da minha infância inteira. Eu morei em cidade de praia e minha mãe tinha um medo da gente cair num buraco. Mas eu fui aprendendo a nadar assim de um jeito bem interessante. O meu tio me pegava assim pela mão e rodava e me jogava lá no meio. Lembra do cachorrinho que eu contei? Foi aí que eu aprendi. Eu nadava ou eu nadava. Então, queridos, tem lugares que são profundos e a gente tem que cuidar. Até onde a gente vai? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Deus tem algo especial para você. Mas não desista. Diga assim: continue crendo. Continue acreditando. Vamos colocar de pé, por favor. Às vezes você está igual o povo do Egito. Mar, muralha, outra muralha. Você fala: vou voltar. Tem jeito. Tem um exército lá atrás. Vou dizer uma coisa. O Espírito Santo vai dizer para você nessa noite. Aleluia. Não volte para aquilo que você já venceu. Quando você quer voltar para trás, você está querendo voltar para um exército que você já venceu. Se você está na frente e eles estão atrás, é porque você já passou por eles. E você está dizendo: Deus, mas para onde eu vou? Deus fala assim: marche, faça alguma coisa, porque eu vou soprando o vento do meu espírito e vou abrindo o caminho. Eu vou despedaçando os grilhões, eu vou arrancando os espinhos, tirando as barreiras. Amém? Você só caminhe, continue fazendo. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra que é viva, eficaz, que penetra, Senhor, em nosso coração e fala conosco, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministra em nossas vidas nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço nessa noite, Senhor, um ressuscitar dos sonhos, um ressuscitar dos projetos, em nome de Jesus. Agora, oh, decanta lá, amarras, decanta lá. Vá, Senhor, com o teu poder agora, tocando neste coração aflito, nesse coração angustiado. Tira a tristeza, tira o ódio, tira, Senhor, aquilo que causa, Senhor, pânico, pavor, medo, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu peito aí, querido, no teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, toque agora neste coração. Em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, agora o sentimento de derrota, tira o sentimento de fracasso, Senhor, o sentimento, Senhor, de impotência, em nome de Jesus, e dê agora para os teus filhos, Senhor, sentimento de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Recantaramanan-socomanai. Assim diz o Senhor: eu sou contigo, varão valoroso, eu sou contigo, mulher vitoriosa, eu sou contigo, eu tenho visto as tuas lutas, eu tenho visto as tuas dificuldades, decanta lamarraias, e tenho visto o teu empenho. Remanassocomanai. O Senhor te dá vitória nesta noite, o Senhor te dá vitória nesta noite. Oh, recantaromanassocomanai. O Senhor manda te dizer nesta noite que aquilo que você precisa da vitória é apenas no terreno, é apenas no natural, porque no espiritual o Senhor manda te dizer decaramanassocomanai, que Ele já liberou a vitória. Dentro em pouco tempo, decantalamassorecantalamanai, aquilo que é espiritual se materializará em nome de Jesus no natural. Rumanassocomanai. O Senhor manda dizer: fique descansado, descanse, aquieta o teu coração, diz o Senhor. Aquieta o teu coração,
porque as suas orações já foram respondidas. Criei, diz o Senhor, uma ponte, decanta lamas, soremecanta las, entre aonde você está e os teus sonhos. Abriu, decanta lamarraias, um abismo, mas eu sou o Senhor que provê. E tenho provido uma ponte, e já está ligada, e já está consolidada no reino do Espírito. Dentro em pouco tempo, diz o Senhor, ela se materializará no natural. Recanta lamanaias. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós te louvamos neste lugar, em nome de Jesus, amém. Nós vamos para o momento dos dízimos, das ofertas. Eu gostaria que você pegasse o seu dízimo, a sua oferta. Deixa eu só explicar a visão. Deus me deu uma visão, agora, um caminho reto, e nesse caminho abriu uma fenda, e da onde você está até os seus objetivos não teria como passar. O Senhor não me mostrou o porquê que isso abriu, mas abriu uma fenda, como se tivesse, sabe quando dá aquelas enchentes, passa o rio, leva a ponte embora? Abriu um caminho, e Deus me mostrou, interessante que agora eu tive essa percepção, uma ponte que não é uma ponte não é uma ponte reta, Márcia, é uma ponte em arco, uma ponte em aliança. Aleluia. Estavam então afastados, e Deus faz uma ponte em aliança. Isso já está feito, e o Senhor disse que está já ligado, porque, irmãos, aquilo que Deus liga lá no reino do Espírito não pode ser desfeito, já está feito. Amém? Só aguarde o tempo, porque isso vai se materializar, em nome de Jesus. Amém? Senhor, abençoe quem vai dizimar agora, quem vai ofertar. Senhor, multiplica, Deus, a sementeira dos teus filhos. Multiplique, Senhor, aquilo que eles estão colocando diante do teu altar. Senhor, muitos aqui, Senhor, estão fazendo oferta de sacrifício, ofertas de propósito, e eu peço que o Senhor abençoe. Repreenda, Senhor, a maldição daqueles, Senhor, que estão dizimando, pois a tua palavra diz que o Senhor repreende a maldição e abre umas janelas. Abre as janelas do céu sobre as vidas dos teus filhos, em nome de Jesus. Quem for dizimar, ofertar, coloque aqui no gasofilácio. Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Nós vamos encerrar. Fecha aqui o corredor. Nós começamos esse culto 7 horas. Agora é 10 para as 9. Nem 2 horas você ficou aqui dentro. Essas 2 horas que você ficou aqui abençoará as suas muitas 24 horas dessa semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Deus abençoa a sua dedicação, o seu empenho em buscar a palavra. Aquilo que você recebeu agora vai produzir frutos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Em nome de Jesus, amém? Que seja como um ressoar do som a bênção na tua vida. Aquilo que Deus tocou hoje, vai ressoar amanhã. Vai ressoar, em nome de Jesus. Há um liberar aqui. Eu tenho sentido isso aqui. Há um quebrar de alguma coisa aqui nessa noite. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, tremendo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigado. Derrama a tua unção, a tua graça.
Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos essa semana. Aquilo que foi decretado aqui, Senhor, por meio do teu Espírito, que ressoe, Senhor, isso que aconteceu aqui nesta noite. Isso que foi ministrado aqui nesta noite, ressoe essa semana na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, que essa ponte, Senhor, Pai, se materialize na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção, declaro a vitória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os visitantes do irmão Valério, como que chama você? Eliseu, que nome bonito, né? Um dos maiores profetas. E o seu? Isabel? Fechou. Tem mais alguém que está visitando hoje? Não, né? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Já são da família aqui, dessa igreja. Pode vir quando vocês quiserem, quando quiserem, amém? São bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, de conquista, em nome de Jesus. A outra pregadora continua pregando aí, ó, andando para cá. A pastora, já foi decretado isso, em nome de Jesus. Deus te abençoe, está encerrado. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Irmãos, lembrando, sábado que vem agora, 4 horas, tem um evento dos jovens lá na Praça da Fogueira. Leve o teu filho, o teu neto, leve lá, eles vão fazer uma brincadeira. O Franz falou que vai fazer umas brincadeiras antigas. Cuidado, as crianças de hoje gostam de brincadeira moderna. Vamos fazer lá na Praça da Fogueira, lá embaixo, às 4 horas, não é? 4 horas? É isso, Lúcio? É, né? Então 4 horas lá na Praça da Fogueira, amém? Vamos fazer brincadeira com os jovens, com as crianças, amém? Esteja lá, participe, em nome de Jesus. Os velhos também estão convidados, tá? Da última vez até a Fátima pulou corda. O médico dela passou e falou assim: que bonito, hein? Que Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.